Hoje, na União Europeia, há alarme devido às ações da Rússia na Europa, colocando a aviação civil em risco. O que aconteceu? Somente de janeiro a abril deste ano, quase 123 mil voos da aviação civil na região do Báltico enfrentaram problemas com a navegação por satélite. Isso inclui principalmente Suécia, Finlândia, Bálticos e Polônia. A fonte das interferências está do lado russo. Na verdade, a Rússia está bloqueando o sistema de posicionamento global, o que leva a pousos de emergência de aviões civis. E, curiosamente, isso não foi divulgado ao público até que se tornasse um grande problema público. Isso é mencionado em um relatório dos países da região do norte da Europa na Organização Internacional de Aviação Civil. Na prática, os pilotos geralmente pousam do jeito antigo e são obrigados a aterrissar os aviões manualmente. Os controladores ficam nervosos, os horários são quebrados e isso traz enormes prejuízos para a companhia aérea. E, o que é importante, os serviços de inteligência europeus já até identificaram os locais de onde os russos estão bloqueando os sinais de sistema de posicionamento global sobre a Europa. Meu nome é Alexei Petty, vamos analisar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real, confira. Então, o gatilho para a divulgação de informações sobre o bloqueio de aviões na Europa por russos foi a história marcante com o voo da Ursula von der Leyen, que estava pousando na Bulgária. E como disseram em Bruxelas, houve interferência no sistema de posicionamento global. O avião pousou na Bulgária e as autoridades búlgaras relataram suspeita de interferência da Rússia. Isso é um nível diplomático. Na prática, a questão passou do vocabulário militar para a pauta da Comissão Europeia. Amigos, esse é um caso de grande repercussão envolvendo o voo do presidente da Comissão Europeia. Mas acabou que a situação já está crítica há meio ano e, na verdade, milhares, dezenas de milhares de aviões estão sendo atacados pelos russos. Na Europa, tentaram apenas silenciar o problema. E agora o Financial Times traz mais informações. Os funcionários suspeitam que a operação de bloqueio do sistema de posicionamento global obrigou o avião da chefe da Comissão Europeia a pousar em Plovdiv, usando mapas de papel. É exatamente assim que se parecem os ataques híbridos. Não são aviões caindo, não são explosões, é uma pressão sobre as pessoas e os sistemas que leva a enormes prejuízos para a OTAN. O episódio do avião de Ursula von der Leyen foi recebido sem histeria, mas o problema foi finalmente identificado claramente. Citação: a OTAN está trabalhando para combater a interferência russa no sistema de posicionamento global. O incidente com o avião de von der Leyen faz parte de uma ampla campanha de ameaças híbridas por parte da Rússia. O que isso significa? A aliança finalmente aborda o tema na defesa aérea, guerra eletrônica e monitoramento espacial. E sim, como vocês já perceberam, isso não é uma falha isolada. Isso é apenas o que veio à tona. A Agência Europeia para a Segurança da Aviação e a Associação Internacional de Transporte Aéreo, como se descobriu, já em junho publicaram um relatório que continha informações alarmantes. Citação: com o aumento das interferências nos sinais Global Navigation Satellite System, é preciso adotar medidas preventivas e de mitigação. Como descrito no relatório dessas agências, é preciso treinar as tripulações, voltar aos radiofaróis terrestres, fazer novos briefings e reestruturar as aproximações para pouso, focando em VOR e sistema de pouso por instrumentos. Como você entende, tudo isso custa dinheiro, tudo isso leva tempo, e esse é exatamente o efeito que a Rússia busca alcançar. A União Europeia já foi ao espaço para resolver esse problema. Citação: vamos adicionar satélites em órbita baixa para reforçar a detecção de interferências. Declaração do Comissário Europeu de Defesa. Isso significa que a luta vai se concentrar na inteligência de sinais e não apenas em alguns briefings. Agora, os fatos sobre a dimensão do problema. Nos relatórios de órgãos europeus e internacionais especializados, são registrados 123 mil voos com violações do Global Navigation Satellite System nos primeiros 4 meses de 2025. Até 27% dos voos em abril foram afetados por interferências dos russos. Sim, você pode dizer que isso não acontece com cada avião, mas trata-se de uma irritação sistêmica da rede. Na prática, uma volta extra do avião consome 2 toneladas a mais de querosene e gera novos atrasos nas rotas.
Vou registrar a objeção de forma honesta também. O primeiro-ministro búlgaro, alguns dias depois do incidente com o avião da Ursula von der Leyen, não há provas de interferência prolongada no momento do pouso. Ou seja, os advogados se precaveram, mas o contexto permanece. Tanto Bruxelas quanto a OTAN falam sobre o problema abertamente, e os mapas de interferência ao redor de Kaliningrado e da Crimeia continuam consistentemente vermelhos. Essa é novamente uma declaração das autoridades. A discussão é sobre os termos, não sobre a existência do próprio fenômeno. Destaco mais um ponto importante. As autoridades conseguiram determinar que as fontes de interferência estão localizadas na Rússia, em Kaliningrado, São Petersburgo, Smolensk e Rostov. As agências de aviação europeias emitiram alertas para os pilotos e pediram às companhias aéreas que reforcem as medidas de segurança. Em agosto, ficou sabido que a Organização Internacional de Aviação Civil pode retirar da Rússia os direitos sobre as frequências de rádio existentes e novas para irar à aviação civil, como resposta aos frequentes casos de interferência no sistema de posicionamento global na região do Mar Báltico. Ou seja, isso já não é mais um mito, já é realidade. Mais uma vez, no final de junho, Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia reclamaram à União Internacional de Telecomunicações. Depois, junto com Suécia e Polônia, notificaram a organização sobre a intensificação dos meios russos de guerra eletrônica com o objetivo de criar interferências em aeronaves, apresentando números detalhados. Após analisar os dados, a Organização de Aviação Civil expressou séria preocupação com a segurança dos voos, declarando que, se a Rússia não tomar medidas para eliminar as interferências dentro de 30 dias, isso será considerado uma possível violação do direito internacional. Moscou, nessa situação, obviamente dirá que tudo são questões de defesa. Bruxelas corretamente chama isso de um ataque híbrido, e a realidade é ainda mais simples. Os russos se escondem atrás do argumento de que, supostamente, a guerra radioeletrônica militar está protegendo os objetos russos dos ataques ucranianos, cegando o tráfego civil dos aviões europeus. Para a União Europeia, esse é um caso conveniente para acelerar projetos de satélites, investir na resiliência da navegação e, ao mesmo tempo, explicar ao contribuinte europeu por que ajudar a Ucrânia. Isso também envolve a segurança deles. No que diz respeito à economia e à logística, o Eurocontrol já está no limite durante o verão. São mais de 1 milhão de voos por mês em toda a Europa. Adicione interferência sistêmica e surgirá uma rede contínua de pequenos atrasos aparentemente insignificantes, de Helsinki a Madrid, além dos custos de seguro. No Báltico e Mar do Norte. As companhias aéreas colocam mais combustível e mais tempo de reserva. Tudo isso é dinheiro e onde há dinheiro, isso afeta o preço das passagens aéreas na Europa. O que é importante é que os dados do Eurocontrol e as tendências de atrasos no setor estão correlacionados com os briefings públicos da Agência Europeia para a Segurança da Aviação e da Associação Internacional de Transporte Aéreo. Todos esses relatórios já são públicos. Isso é quando os europeus fizeram uma investigação, entenderam o problema e assim por diante, e só depois divulgaram essa informação. Quanto às consequências para a Ucrânia, aqui é paradoxal. Além disso, quando os europeus pessoalmente sentem a guerra radioeletrônica dos russos, os orçamentos para combater isso aparecem mais rápido. De sistemas terrestres a satélites e guerra eletrônica, depois enviados à Ucrânia. Para a União Europeia e Estados Unidos da América, aumentam gastos com navegação, espaço e fortalecimento da OTAN na guerra eletrônica. Para mercados e setor de energia, custos operacionais e de seguros das companhias aéreas sobem na região. Em resumo, esta é uma guerra híbrida de sinais de rádio que a Rússia iniciou contra a Europa. Isso é, de fato, um ataque também contra aviões com civis europeus. O efeito é material, atrasos, dinheiro e política. A Europa deixa de reagir para prevenir, enquanto o Kremlin sofre retaliações do espaço às sanções, mas isso só ocorrerá se a Europa realmente agir. Colocarei reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, tchau a todos.